Olá, eu sou o Dr. Michel Castilho, médico cirurgião, especialista em cirurgia bariátrica e no tratamento da obesidade. Estamos aqui hoje num dia especial gravando fora dos estúdios e com uma oportunidade muito legal de estar aqui com a doutora Mila Cunha, médica endocrinologista, é a endocrinologista da nossa equipe da Clínica Vitale e do Instituto Campineiro de Tratamento da Obesidade. É docente de endocrinologia do Hospital da PUC e chefe do serviço de endocrinologia do Hospital da PUC. Mila, obrigado por ter vindo aqui, obrigado por ter aceito o convite e a gente vai sugar muito teu conhecimento hoje. Tem muita coisa legal para a gente conversar. Vamos lá. E para começar esse bate-papo, Mila, eu venho de uma época onde a gente ia falar de tratamento de obesidade, a gente pensava no endocrinologista. E parece que isso mudou. O que está acontecendo? Olha, eu acho que o papel do cirurgião, né, com o aumento da quantidade de cirurgia bariátrica, com os bons resultados, o que acontece aqui no Brasil é que o paciente com obesidade, ele procura, acho que na maioria das vezes, primeiro o cirurgião para perguntar sobre a cirurgia, para saber sobre isso, e depois o cirurgião encaminha para o endocrinologista, né? Diferente do que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas também aumentou muito a quantidade de paciente obeso, né? O endocrinologista não dá conta de toda essa demanda. Mas um pouco mais lá atrás também, que eu acho que é interessante a gente lembrar, é que muitas vezes os pacientes também procuravam outros profissionais para usar as tais das fórmulas, lembra, né? Que hoje em dia a gente não utiliza mais. Então, o endocrinologista, eu acho que ele tem um papel um pouco mais conservador. E eu acho que nós estamos mudando isso, vendo os resultados da cirurgia bariátrica. Eu falo assim que a gente sente muita falta, porque essa característica que você falou do paciente buscar primeiro o cirurgião, para a gente não é confortável, né? Porque a gente depende muito do conhecimento de vocês no auxílio. E ter se perdido um pouco disso é estranho, porque eu acredito que a endocrinologia é a especialidade base de guia e que deveria ser a ponta de lança no tratamento da obesidade, até para a gente usar outros recursos, como a nutrição, para a gente expandir a parte psicológica, mas na minha cabeça tinha que ser como a gente tem as cabeças de lança nos Estados Unidos e o endocrinologista. Eu falo que é uma questão cultural, né? Mas é uma coisa que a gente perdeu. Eu tenho algumas, né? Eu fico pensando sobre isso. Primeiro, como o endocrinologista ele não tem o conhecimento da cirurgia e por muitos anos a gente teve muito preconceito contra a cirurgia bariátrica, muito medo, né, da cirurgia bariátrica. Eu fico pensando se o endocrinologista às vezes não se sente, se alguma coisa der errado, é como se ele tivesse culpado, também uma culpa sobre isso, né? Mas eu acho que está mudando. É porque às vezes tem situações que a gente trabalha como equipe. Né? Então a gente conhece o trabalho um do outro, mas eu entendo às vezes o ponto de vista de um endocrinologista que não trabalha numa equipe quando ele vai fazer uma avaliação para um terceiro. E outra coisa que eu acho que a gente também tem que mudar, e vocês cirurgiões tendo isso como a primeira pessoa a ser procurada pelo paciente obeso, é mostrar para ele que a avaliação do endocrinologista não é só assinar a carta. Né? Porque eu acho que isso, às vezes, o paciente tem eu vim aqui pegar uma carta. Não é muito bem isso, né? Você veio passar por uma avaliação, a gente não quer atrapalhar, né, todo o seu procedimento para fazer a cirurgia, mas ter essa visão. Às vezes a coisa fica muito mecânica. Sim. E o endocrinologista, às vezes, se sente até ofendido, né? Não estou aqui para fazer uma carta, né? Eu estou aqui para avaliar o paciente e tudo. Então, isso também eu acho que o cirurgião também pode mudar, né? Fazer uma carta de encaminhamento, eu quero a sua opinião, quero a sua avaliação. Nossa. Exatamente. Eu falo muito para os pacientes, a gente não precisa de carta, a gente precisa de profissionais juntos que ajudem a cuidar de você. Né? A carta é um proforma, mas a gente precisa de profissionais que abracem o problema que a gente está enfrentando. Né? Eu acho Aí que entra, isso. E fundamental, quando a gente está falando de obesidade e tratamento multidisciplinar, que é o que funciona, a gente tem que ter uma equipe coesa e todo mundo, ninguém está trabalhando contra o outro, né? Imagina. A gente está trabalhando em prol do paciente comum. Com certeza, tratando dessa doença tão difícil que é a obesidade. Mila, e você acha que nesse período onde a gente teve restrição do uso de medicações, das fórmulas onde a base eram as anfetaminas, né? A gente teve essa restrição no nosso país, foi um dos fatores das pessoas pararem de procurar em primeira instância um endocrinologista e ter aberto espaço para, por exemplo, o paciente procurar primeiro o cirurgião ou coisa do tipo? Eu acho que não, eu acho que assim, acho que a proibição das anfetaminas, você sabe que quem mais prescrevia anfetamina não era o endocrinologista? Eram outras especialidades, né? Os médicos
emagrecedores aí, então não era os endocrinologistas os maiores prescritores de anfetaminas, não. Mas eu acho que assim, quando o paciente, é lógico que também teve o aumento da quantidade de cirurgia bariátrica, e tal da boca a boca mesmo, eu fiz, estou bem, vai ser bom para você, e assim o paciente vai se informando sobre esse assunto. Quando o paciente quer saber sobre a cirurgia ou decide fazer a cirurgia por ele mesmo, ele procura primeiro o cirurgião. Aqui no Brasil é assim. Quando ele ainda está em dúvida, quando ele quer medicação, quando ele quer outro tratamento, ele procura o endocrinologista. Eu acho que a principal razão é o aumento da quantidade de cirurgia bariátrica e os bons resultados. Acho que é isso. Mila, e a gente fala obesidade, o que é obesidade? Como é que a gente conceitua ou classifica? O que é a obesidade? Então, a obesidade é o excesso de tecido adiposo. Eu acho que tem a questão do índice de massa corporal, que eu acho que já foi falado bastante, a gente não precisa voltar nisso. Então, a obesidade é isso, é o excesso de tecido adiposo. Acho que a gente pode simplificar desse modo. O que você acha que está aumentando, não só no nosso país, né, mas isso é um fenômeno mundial? Por que está aumentando a obesidade? Por que a gente... O Hércio gosta muito de falar isso, né? Que é a doença do século, né? Por que a gente está falando tanto de obesidade? Por que está aumentando? O que está acontecendo? Modo de vida, né? O modo que a gente está vivendo. Então, a gente vive de uma maneira ao contrário do que foi feita a nossa programação, né? O contrário do que o nosso DNA está adaptado. A gente vive hoje com excesso de caloria, né? Uma comida muito calórica, uma comida de fácil acesso e com pouco gasto dessa energia. Então esse desbalanço, você aumenta a quantidade do tecido adiposo e aí a gente estraga o centro que regula isso, que é lá o hipotálamo, que é uma região do cérebro, que vai receber informação de vários setores, né? Do quanto que a gente tem de tecido adiposo estocado, do quanto que a gente tem de musculatura, do quanto que a gente comeu, do quanto que a gente gastou e também do córtex cerebral, que é onde ficam as nossas emoções. Então tem várias coisas que fazem esse controle. E quando a obesidade acontece, a gente estraga esse centro de regulação. Estragando esse centro de regulação, essas informações não são mais capazes de fazer com que a gente coma menos, de fazer com que a gente gaste mais energia, e aí a gente tem a obesidade instalada. É complexo, né? É muito complexo, né? A gente estuda e ainda não tem um ponto apenas que a gente pode corrigir. Eu acho que assim, se a gente puder, com que o paciente obeso entenda que ele tem uma doença que não é sem vergonhice, que não é falta de vontade, que não passa por aí, né? Existem explicações orgânicas para aquela doença ter se instalado. Entender que é uma doença e não partir para o processo de romantização de uma doença, né? Não, acho que assim, a obesidade, a gente não está falando aqui da parte estética, tá? A gente está, apesar de a gente saber que a parte estética também é importante para algumas pessoas. É questão de saúde mental. Lógico, né? A pessoa tem que estar bem com o corpo que ela tem. Não precisa estar com o corpo de uma modelo, né? Que isso daí também é uma neurose, é um distúrbio da imagem que o paciente pode ter. Mas assim, o paciente tem que estar bem com o corpo dele, não significa que ele tenha que estar com tanta porcentagem de gordura no corpo e tudo, mas ele tem que estar bem com ele mesmo. E isso também vai trazer uma saúde mental. Então, o paciente querer ter um corpo que ele se sinta bem, não é errado, né? A gente achar que o paciente está errado de querer isso é preconceito. Sim. Ô Mila, e você estava falando da questão de estilo de vida, né? E a questão de disponibilidade de alimentos, né? Meu pai conta para mim que na infância dele refrigerante, bolacha, essas coisas era Natal, era um aniversário, algo do tipo, né? E hoje são alimentos corriqueiros, né? E você vai em mercado, refrigerante popular é mais barato que garrafa de água. Muito. Então a questão até de disponibilidade comercial, outro dia eu estava vendo uma dessas conveniências de posto, uma barrinha de proteína lá era R$25. O chocolate desses normais, corriqueiros,
R$3,50, R$2,50 o chocolate. Então, até essa questão de valoração na hora que você vai escolher alguma coisa para um belisco rápido é complexo. E o alimento fresco é caro. Né? A gente fala muito que tem que comer comida fresca, né? Comida feita na hora. Para a gente ser saudável, a gente tem que sujar a cozinha. Não adianta você ter uma cozinha linda e só pedir comida do restaurante. Eu brinco com meus pacientes dessa questão de disponibilidade. Eu falo aos pacientes, se você sair para a esquerda, tua missão é procurar uma fruta, e eu saio para a direita, minha missão é trazer um chocolate, eu sempre vou ganhar nessa gincana. Porque qualquer cruzamento aí de semáforo tem alguém vendendo algum industrializado, uma balinha, um chocolate. E uma fruta, até pela questão de conservação, tempo, venda, estoque, é mais difícil de você ter a disponibilidade. Gerenciar a casa para ter uma alimentação saudável, né? Exige logística. Né? É mais caro. Sim. É mais caro. Então, até quando você está conversando com pacientes que têm um poder aquisitivo menor, a gente tem que dar também essas alternativas, sim, né? Que, olha, todo varejão tem um lugarzinho lá em que está querendo vencer as coisas, que estão com uma manchinha, que não está sendo... Vai lá, né? Não significa que o poder nutricional esteja ruim. Então, precisa de esforço. Hoje em dia, a gente precisa de esforço para ser saudável. Não é como era na época do seu pai, que a gente comia arroz, feijão, comia carninha, verdura, estava tudo lá. E a comida industrializada, onde você tem uma quantidade de caloria enorme, num tamanho pequeno, quase a gente não via. E brincava-se, né? A gente brincava na rua, sim, a gente andava mais, hoje a gente não anda por causa da violência. E esses gastos energéticos em que você desce escada, vai até o ponto de ônibus, anda de ônibus, fazia isso para abrir o vidro do carro. Hoje em dia a gente faz de tudo para economizar energia. E aonde a gente vai gastar depois? Comendo só ou na academia, mas e aí o tempo para ir na academia? Exatamente. Então, assim, a gente também não pode desmerecer esse gasto energético bobinho, sabe? De lá sim, embaixo, subir... porque ao final de um ano essa somatória é importantíssima. Importantíssima. Porque é o dia a dia. Eu sempre pergunto para os pacientes assim, você quando vai ao shopping, você não fica dando volta para procurar o lugarzinho perto da entrada? Fico. Todos ficamos, todos, nenhum. É comportamental, né? É comportamental. Na verdade, eu acho que a gente entra um pouquinho no assunto que eu adoro, que é a evolução do ser humano. A gente foi feito para economizar energia. Por quê? Porque a gente não sabia quando a gente ia comer. Então a gente faz de tudo para economizar. Nós somos preguiçosos, entre aspas, né? A gente quer sempre guardar essa energia, estocar essa energia. Por isso que é tão difícil perder peso. E, Mila, e por que a gente se preocupa com a obesidade? Porque ela é deletéria, né? Porque ela traz com a gente doenças. Então vamos falar do sistema esquelético. O paciente obeso, ele tem mais dor nas costas, ele tem menos mobilidade, ele tem mais dor articular. Então por isso ele vai se movimentar menos, vai gastar menos energia e vai ter o maior risco de ganhar mais peso. As doenças metabólicas, né? Em primeiro lugar, o diabetes. O diabetes é uma doença silenciosa que está extremamente relacionado com o estilo de vida e com a obesidade, principalmente com a obesidade abdominal, né? As pessoas que têm bastante barriga. E o diabetes, sendo uma doença silenciosa, muitas vezes a gente vai fazer o diagnóstico muito tardiamente, quando o paciente já tem comorbidade associada, principalmente problema nos olhos, problema nos rins, e com risco grande de ter doenças cardiovasculares, né? Que são os infartos. Que é o que mais mata no mundo. Que é o que mais mata no mundo, as doenças cardiovasculares. Fora isso, nós temos um aumento do risco de câncer, né? Tem uma maior incidência na população obesa. Nós temos um risco maior de hipertensão, piorando o risco dessas doenças cardiovasculares. As dislipidemias, que também piora o risco de doença cardiovascular. Então, é uma doença que traz fora esse impacto emocional, né? Que o paciente obeso diminui a autoestima e ele pode entrar num ciclo de ansiedade, depressão, que vai atrapalhar a vida dele. Vai fazer um feedback ali positivo para a doença, né? Ou negativo para a vida da pessoa. Exatamente. E a gente fala assim, a obesidade, né? Impacto na qualidade de vida e por estar associado muito com doenças que vão repercutir na doença cardiovascular, que é o que mais mata no mundo, a obesidade diminui a expectativa de vida, né? Por isso a gente bate tanto na tecla de tratar a obesidade como doença que é, e a importância do tratamento, né, de procurar ajuda para isso. Né?
Ô, Mila, e por que é difícil perder peso? Por que a gente bate? Porque você passa por isso, eu passo por isso também. A pessoa vem às vezes de 2, 3, 4 tratamentos, desesperada, às vezes a pessoa até se culpando, se martirizando, porque eu já fiz isso, fiz aquilo. Onde está essa dificuldade? Por que é difícil lidar com o peso? Até a gente, né, Dr. Michel? Até a gente sofre, né? Tem que aí se controlar, se cuidar, fazer atividade física, comer pouco, tá sempre em alerta. Então, esse problema é um problema do ser humano. Por que é tão difícil perder peso? E mais do que perder peso, a maior dificuldade é manter o peso estável, né? Esse é o nosso maior desafio. Então, já falando dessa questão de quando a gente era lá homem da caverna, né? E que a gente tinha que estocar energia e a gente gastava energia para poder conseguir esse alimento, isso está tudo registrado aqui. Nosso DNA não mudou, né? Passaram-se aí sei lá quantos mil anos, e o nosso DNA não mudou, é igualzinho. Nós fomos preparados e adaptados para comer pouco e praticar muita atividade física. A gente vive exatamente ao contrário, com isso a gente ganhou peso e o mocinho que mora aqui, ele guarda esse peso como o melhor. O nosso maior peso é o melhor, pro hipotálamo, não para a nossa condição de saúde. E o hipotálamo, ele faz de tudo para manter esse peso, porque quando a gente perde peso, ele identifica que algo muito ruim está acontecendo. O que é esse algo muito ruim? A gente está perdendo essa quantidade de energia que está estocada. E ele vai fazer de tudo para você voltar a ganhar o peso. Principalmente quando todo o processo de emagrecimento, a gente, além de perder o tecido adiposo, que é o que a gente quer perder, a gente também perde musculatura. E a musculatura, perder musculatura significa que você está doente. E quando o organismo da gente percebe que a gente está doente, ele diminui o metabolismo. E aí você tem que comer cada vez menos para tentar perder peso. E a gente não consegue comer cada vez menos. Existe uma coisa que se chama fome. E o paciente entra numa loucura, porque ele tem que comer pouco, a fome aumenta, o metabolismo cai e ele não consegue manter aquele peso adequado. E o problema desse start que dá do organismo tentar buscar aquele peso perdido é que se não tiver estímulo específico, esse peso a recuperar é em cima de tecido adiposo e não de musculatura. Seria bom se ao repouso você ganhasse musculatura, mas não, né? Não. Sempre quando a gente vai fazer reserva, a reserva é em gordura. Aí o papel importante da atividade física nessa retomada, né? Exatamente. Só que muitas vezes não tem a atividade física junto, né? O que eu falo é o seguinte, a atividade física é importante, é lógico, eu sou muito a favor da atividade física, mas no processo da perda do peso, quando a gente vai colocar no papel, né, para a gente perder peso, só fazendo atividade física, tem que fazer muita atividade física, coisa que é incompatível com a gente que trabalha. Dinâmica de tempo mesmo. Exatamente. Então, assim, eu falo que a atividade física, ela é muito mais para manter essa quantidade de massa magra adequada, você melhorando o seu metabolismo basal e avisando o seu hipotálamo que, olha, eu estou perdendo peso, mas eu estou bem, eu estou fazendo atividade física. Então, esse marcador, esse sinalizador para o hipotálamo de que, olha, eu estou saudável, é muito, muito importante. Então, eu sempre falo para os pacientes, eu não estou perguntando se você quer fazer, se você gosta de fazer, você tem que fazer. Não tem outra opção. Você vai encontrar alguma coisa que você goste. E se você não gostar tanto, você vai mesmo assim, sem gostar tanto, você vai fazer. Eu tenho falado, Mila, que gostar é para criança. Nós somos adultos. Você vai tomar o remédio amargo? Sim, vai tomar o remédio amargo. Toma. Você tem que gostar do resultado. E não de fazer exercício, né? Mas você pega o resultado, mas vai sem gostar. Na verdade, a vida adulta ensina pra gente que a gente faz mais coisas que a gente não quer do que o que a gente quer. E o hábito, a rotina, né? A construção de um hábito de vida saudável, a gente não faz de um dia para o outro. Mas tem que iniciar e com orientação adequada a gente consegue adequar isso. Eu brinco com o pessoal que hoje a gente tem, né, internet 4.0, 5.0, indústria 4.0, conceito de administração 3.0, mas o ser humano continua com aquela genética 1.0 lá da época das cavernas. Né? A gente não teve essa evolução para se adequar a estilo de vida moderno e até a questão de disponibilidade de alimento. Né? A gente não fez essa evolução. Não fizemos. E por isso que é uma doença do mundo moderno. Né? A gente tem brigado mais com isso agora. Né? Exatamente isso. Ô, Mia, e explica para o pessoal de casa um pouquinho, aproveitando,
Pô, você está assistindo o vídeo até agora e não apertou o botãozinho aí de curtir? Dá uma moral pra gente, aperta e curte o videozinho pra gente aí, tá? Se você tiver alguma dúvida, manda pra gente, nossa equipe depois vai dar uma avaliada e vai fazer questão de responder para você. Participa aí com a gente no vídeo que a gente vai ficar super contente com a sua participação e começa a seguir o canal para ter acesso aí toda vez que a gente tiver vídeo novo, você ser informado, tá bom? E Mila, qual que é o papel do endocrinologista no preparo para a cirurgia bariátrica? Por que é tão, isso é uma afirmação, né? É tão importante, mas passa o pessoal, por que é tão importante essa avaliação do endócrino na avaliação? Eu falo para o paciente assim que o endocrinologista ele tem algumas obrigações, né? A primeira coisa é durante a anamnese, durante a conversa da consulta, saber como é que foi essa história do ganho de peso. A grande maioria dos pacientes é essa história de uma vida que não saudável, né? Uma quantidade de caloria, mas a gente tem a obrigação do endocrinologista descobrir se existe alguma doença endócrina ou qualquer outra doença que seja responsável pelo ganho de peso. Então, isso é um ponto muito importante. O outro ponto é saber qual doença que o paciente tem atualmente e o que a gente tem que fazer para esse preparo da cirurgia. Né? Se o paciente tem uma dislipidemia muito grave, se o paciente tem diabetes, se ele tem alguma doença que ele ganhou com a obesidade. Eu também falo que é obrigação do endocrinologista saber se o paciente está preparado para a cirurgia, do ponto de vista clínico. Outra coisa, eu falo que é o endocrinologista que conta a triste notícia para o paciente de que a cirurgia bariátrica ela é o melhor tratamento para a obesidade, mas não acabou o problema aí. O problema continua no pós-operatório. Ele vai ter que se desprender do seu cirurgião, coisa que eles têm muita dificuldade no pós-operatório, e eles têm que continuar o acompanhamento com o endocrinologista, com a psicóloga e com a nutricionista. O cirurgião, eu brinco muito, eles se apegam muito a vocês, né? Tem uma confiança muito grande, mas ele vai perdendo a importância com o passar dos anos, né? Com o passar do tempo. E o paciente não pode deixar de acompanhar. Não pode deixar de acompanhar. Eu falo que o papel do endocrinologista assim, é fundamental. Gente, ninguém vai operar sem passar com o endocrinologista. Como eu disse no começo da gravação, o adequado é a ponta de lança desse tratamento todo ser o endocrinologista, não o cirurgião, por questão cultural acabou vindo isso para o cirurgião, mas a ponta de lança é o endocrinologista, ele que vai dominar todo esse processo. E eu brinco com o paciente assim, se for abandonar alguém no decorrer do acompanhamento, que abandone o cirurgião, mas endócrino, nutricionista, psicólogo, atividade física, de jeito nenhum. Né? São pilares aí que devem ser mantidos. Manter bom acompanhamento, vai colher os bons frutos do tratamento cirúrgico pro resto da vida. A gente mantém um acompanhamento adequado, né? O endocrinologista é fundamental. O teu metabolismo vai mudar, você vai envelhecer, teu metabolismo daqui a 5 anos, daqui a 10 anos vai ser diferente do que é hoje. Você precisa desse acompanhamento. E a gente não está acompanhando a cirurgia, a gente está acompanhando a doença obesidade, que mesmo você não estando agora com o peso controlado, a doença continua lá. E se você não cuidar, ela vai correr pela beirada, né? Ela volta, né? Eu falo que ela é um monstrinho que está lá, espreita, qualquer bobeada. E esse é o acompanhamento que a gente faz, né? Que a gente fala, tem que manter acompanhamento a vida inteira, assim, a doença é crônica, né? É, a doença crônica, exatamente. Foi uma vez obeso, sempre tem que ficar de olho. E uma coisa importante a gente conversar também é a cirurgia bariátrica, ela é boa para tudo. Concorda? Sim. Ela vai melhorar, né? Se o paciente tem diabetes, vai melhorar. Hipertensão, a parte osteomuscular, qualidade de sono, dor no corpo. Exatamente. Desempenho. Mas tem uma coisa que a gente tem que ficar de olho, principalmente nas mulheres, que é a saúde óssea. Né? Nós não estamos falando, né? Não é do joelho e tudo, mas do risco da gente ter uma perda óssea. Então, dependendo da idade do paciente, principalmente as mulheres, a gente tem que ficar de olho nisso. Então, o pós-operatório vai ser importantíssimo para não deixar nenhuma deficiência, né, nutricional ou hormonal acontecer e o paciente tenha uma comorbidade aí associada por conta da cirurgia bariátrica. Exatamente. E até é importante essa avaliação prévia também, e por idade, para a gente pensar em juntos qual técnica escolher para aquele paciente. Né? Para não ter uma absorção mais importante, né? E o risco de reganho de peso, né? O risco dessa doença chata, que é a obesidade, voltar. Então, temos o que fazer, o paciente não está sozinho. Né? Eu acho que esse que é o grande recado. Ele não está sozinho, não é culpa dele, não é sem vergonhice dele. E se a doença é multifatorial, se a gente não cercar, é onde mora o perigo. Né, onde mora o perigo. Então, eu acho isso. Às vezes o paciente deixa de acompanhar com vergonha.
eu ganhei um pouco de peso, estou com vergonha, eu estou com vergonha de voltar lá. Não tenha vergonha de voltar no médico. Nós estamos aqui, a gente não vai te julgar ou brigar com você, nós vamos te acolher e fazer com que você siga o caminho que é mais saudável para você. Que é seguir, às vezes até pós-cirurgia bariátrica, a gente tem indicação de entrar com medicação para tentar controlar esse peso. Então, de novo, o paciente obeso não é sem vergonha e ele tem que ser cuidado como uma doença qualquer, como uma pressão alta, como um diabetes, como uma gastrite, como um câncer. É uma doença que ela tem que ser diferenciada. Você que fez cirurgia bariátrica, está acompanhando a gente aí, está mantendo acompanhamento com o endócrino direitinho? Não esquece de dar uma curtida no nosso vídeo aí. Está acompanhando até agora o vídeo? Poxa, clica no joinha aí pra gente, tá? Ô Mila, e suplementação no pós-operatório, né? Não vamos entrar em seara de técnica, mas importante suplementação, mas tirando a questão do polivitamínico, importância do acompanhamento, isso é comum ter que suplementar ferro, vitamina B12, você costuma prescrever isso de rotina? Passa um pouquinho pra gente como é que é. São os nutrientes que mais sofrem, né, com a cirurgia bariátrica, que a gente tem mais dificuldade de absorção. É muito comum a gente ter que suplementar, mas assim, é muito tranquilo, né, porque a gente faz exames periódicos, o paciente não se queixa de nada, a gente descobre antes do paciente ter qualquer queixa. Então é muito comum a suplementação, mas ela é muito, muito tranquila. E é para manter qualidade de vida, né, Mila? A gente evitar, você falou, chegar antes, né? Não deixar ter a sintomatologia. Eu falo até, se a gente for transpor para outra situação, quando a gente está falando de atletas que trabalham em alto desempenho, esses atletas vão ser suplementados, mesmo não estando em deficiência, porque ele está atingindo um outro nível de performance, né? Em visão um pouquinho diferente, mas não é diferente disso que a gente está trabalhando, nessa visão de antecipar o que esse paciente possa ter, né? Manter ele num nível mais adequado para bom desempenho de vida. A gente tem essa premissa, né, de saber que a comida está sempre em primeiro lugar. Então, o paciente, a gente sempre vai estimular que o paciente coma de uma maneira diversificada, que coma todos os tipos de alimento, que não tenha restrição, né? Então, essas vitaminas e sais minerais, quando a gente consegue absorvê-las vindo dos alimentos, é uma maravilha, é o que a gente deseja. Muitas vezes a gente não consegue no pós-operatório. E aí a gente tem que suplementar. Então, isso é com muita tranquilidade, sabe? Eu não vejo nenhum problema na vida dos pacientes que a gente acompanha. O problema é o paciente que deixa de acompanhar, né? Com certeza, esse é o problema. Porque aí ele vem doente. Vai tranquilo. Porque aí ele vem doente e a gente tem muita dificuldade de correr atrás do prejuízo. Eu falo muito com os pacientes, é o seguinte: se você ficar uma semana aqui na recepção da clínica, você em preparo, que você vai querer operar amanhã. Porque você está vendo pacientes, uma amostra viciada, né, que o paciente está em acompanhamento, ele está muito bem. Ao contrário, se for na porta de um pronto-socorro, você vai ver o paciente que não está em acompanhamento, que ele está correndo atrás do prejuízo. Né? Ou as redes sociais, né? Que a gente também tem essa disseminação, né, de querer contar as coisas ruins. É o comportamento do ser humano, que eu falo que é igual o jornaleco antigo, né? Que vende mais do que mostra crime, né? Antigo não, né? Atual também. É que agora passou para rede social, né? Mas o que vendia, o que tinha na capa, então as redes sociais são inundadas de comentários negativos. Eu falo que o cara que está bem, ele está ocupado com outras coisas, ele está lá falando bobagem, né? Isso mesmo. Então a gente não pode se ater a demonstrações pontuais de coisas que são, né, falta de atenção, falta de acompanhamento. Eu falo que quem é contra, né, porque às vezes você encontra, fulano é contra a cirurgia bariátrica. Falta conhecimento para essa pessoa. É triste falar, mas falta estudo mesmo. Porque assim, as evidências, né, da literatura são incontestáveis, Sim. Não tem o que conversar, e a gente que lida com isso e que vê o paciente que se cuida e que faz o acompanhamento e que está bem, nossa, não tem o que falar. Eu vou roubar uma frase do seu esposo, agora o Hércio, meu sócio cirurgião, é esposo da Mila, e ele fala um negócio que eu gosto muito de usar, que é assim: eu discuto cirurgia bariátrica com qualquer pessoa, desde que estude. Né? Eu exemplifico muito também que, né, vamos fazer uma defesa da questão da gente como cirurgião. Os trabalhos que respaldam a efetividade, a eficácia e a eficiência da cirurgia bariátrica são trabalhos realizados por grupos de cardiologistas, em sua maioria, e grupos de endocrinologistas. Não são trabalhos realizados por cirurgiões bariátricos, com exceções. E a gente falou de cirurgia, né, do papel do endocrinologista na obesidade.
Mas o que mais que a gente tem de tratamento? A gente está hoje numa moda, está super se falando das canetinhas, né, para emagrecimento, mas tem mais coisa além das canetinhas, outras áreas de atuação com medicações, e independente da questão de indicação da cirurgia bariátrica ou não, mas o que a gente tem mais aí de arsenal terapêutico, como que age, como é que é feito? Dá uma passada nisso para a gente, de tratamento da obesidade. Olha, a gente passou muito tempo às escuras, né? A gente ficou sem as anfetaminas e não tinha mais nenhuma opção. Uma coisa que eu acho que é interessante também a gente abordar agora do tratamento farmacológico é a gente falar o seguinte: todo mundo toma remédio para tudo bastante tempo. Né? A gente tem uma gastrite, toma o quanto que tiver que tomar. Tem diabetes, toma o quanto que tiver que tomar. Tem pressão alta, toma o tanto. Para obesidade, o paciente quer tomar e quer parar. Que é a bala de prata. Que é um negocinho milagroso lá. Não, na verdade, ele se sente culpado. Na verdade, eu acho, isso é um achismo de doutora Mila, eu acho que o paciente ele se sente culpado de ter obesidade. Então, é como se ele estivesse precisando de uma muleta, é como se ele fosse ficar viciado. Sabe, ele não se perdoa de estar tomando um remédio para obesidade. Isso é errado, tá? A obesidade, eu estou falando de obesidade, eu não estou falando de querer perder 2 quilos para ir na festa tal. Então, o tratamento da obesidade, gente, ele também pode passar, e na minha opinião deve passar, quando é possível, pelo tratamento farmacológico. E é um tratamento duradouro, né? Então, voltando na tal do hipotálamo lá, o hipotálamo precisa habituar com um peso menor, para a gente poder ter mais chances de manter esse peso perdido, né? De não voltar a ganhar esse peso. Então, atualmente, nós temos o tal dos análogos do GLP-1, né? Esse é o nome. Então, isso foi presente da cirurgia bariátrica, né? A gente, com os pacientes fazendo a cirurgia bariátrica, percebia que eles melhoravam muito rápido do controle glicêmico, do diabetes, até antes de perder o peso adequado. E aí foi que escarafuncha, que estuda, descobrimos as incretinas, que são os hormônios produzidos pelo intestino e que têm ação tanto para lá sinalizar o pâncreas que precisa secretar insulina, como também uma ação lá no hipotálamo, sinalizando o hipotálamo de que o indivíduo comeu. E aí a gente teve o início da utilização desses análogos do GLP-1 para a obesidade, que são as medicações mais conhecidas, né? A liraglutida, que a gente tem como nome o Victoza e o Saxenda, a semaglutida, que tem o Ozempic, e agora a semaglutida via oral, que é o Rybelsus. E aonde a gente está tendo mais pesquisa é nessa área, que são esses análogos incretínicos, e que vai ser lançada, eu acho, na minha opinião, medicações cada vez melhores e com uma perspectiva de uma perda de peso maior. Problemas, porque nada é fácil. Por enquanto ainda é muito caro, né? Que eu acho que é uma dificuldade muito grande. São medicações com custo aí por volta de R$800 por mês. E que lembrando que você acabou de falar agora há pouco, é um tempo ainda prolongado de uso, né? E ainda não temos essa garantia, mas eu acho que daqui a um tempo vai ser para sempre. Como a gente trata da pressão alta, como a gente trata... É só a gente ter segurança farmacológica para que seja liberado isso. Então, assim, como a gente vinha de uma época muito nebulosa, sem ter o que tratar, ou com medicações com pouco resultado, hoje em dia são medicações muito boas, muito boas. Né? Hoje a gente prescreve com felicidade no coração. Então, a gente não pode ter preconceito contra isso. Então, os análogos incretínicos é o nosso grande carro-chefe, né, do tratamento da obesidade hoje em dia. A gente tem medicações off-labels que a gente pode utilizar, mas ainda não com tão bons resultados. A gente ainda pode utilizar a sibutramina como medicação para perda de peso, mas ainda com efeitos colaterais importantes, né? Que é taquicardia, nos pacientes hipertensos a gente não deve usar, então existe aí uma preocupação maior. Mas é verdade que a gente tem uma luz no fim do túnel. Não sei, não dá para falar, né, que vai se resolver tudo, porque a obesidade é um problema
grande, um problema multifatorial, e existem os pacientes que não respondem. Infelizmente, 20% aí dos pacientes obesos não conseguem ainda responder a esses análogos incretínicos de hoje, né? Então, não é para todo mundo que vai conseguir efeito. É importante a gente falar que o tratamento é individualizado, né, meu? Até em pacientes pós-cirurgia bariátrica para resgate de peso a gente usa análogos associados. Produção científica grande do ano passado ou retrasado, se eu não me engano, já falando no super obeso, que no meio daquele emagrecimento, no primeiro ano e meio, né, que é o período de emagrecimento do pós-bariátrico, a gente, no paciente que vem de superobesidade, às vezes a gente associar esses análogos, a gente potencializa o peso final, né, dando resultado melhores a longo prazo. Não, são medicações maravilhosas. Eu acho que a gente fala com alegria e sabe aquela sensação que cheguei um pouco no futuro? Coisa que a gente não ouvia falando, né, antigamente, não se ouvia falando nisso, mas são medicações muito boas. Eu sou muito entusiasmada. Usar no momento adequado, no paciente adequado, com a associação adequada. Lembrar que não é uma bala de prata, ele tem que estar dentro do conceito de tratamento multidisciplinar, como a gente falou, mas que é mais uma ferramenta no nosso arsenal terapêutico, junto com cirurgia, junto com balão, junto com em situações especiais com a sibutramina. E bupropiona? Existe espaço? Existe espaço. Principalmente o paciente que tem muita dificuldade, né, de obter essas medicações mais caras e o paciente que tem compulsão alimentar, ele existe, se existe, uma ótima medicação, ajuda muito. E o famoso do passado, o famoso Xenical, que me esqueci a substância. Orlistat. O Orlistat. Como é que está isso ainda? Tem um espacinho para isso? Você usa? Não? Como é que Uso. Você acredita que tem espaço para ele? Ele, na verdade, ele é um coadjuvante, eu falo, né, nesse processo aí. E ele além de, lógico, a gente não absorve 30% da gordura que você ingere, ele é educativo. Porque como você tem o risco de ter diarreia, né, de perder fezes sem perceber, isso que é uma coisa muito constrangedora, quando você come gordura, o paciente tem medo. Então, eu falo que além desse poder dele deixar de absorver 30% da gordura que a gente ingere, o paciente tem medo e ele educa. Ele passa a prestar atenção no que ele está comendo. Bom, então você está vendo que a gente tem um arsenal terapêutico grande, mas que é importante individualizar o tratamento, né? Cada paciente vai ter uma necessidade, vai ter uma associação de tratamentos é importante, ainda mais nessa doença que é multifatorial, né, Mila? Mas a gente tem um caminho bem legal, tem saída. A questão é, né, parar de dar volta e procurar o especialista adequado e quem sabe tratar do negócio, né? Eu acho assim que se o paciente obeso entender que ele tem uma doença e que essa doença não é culpa dele, né, ele não é culpado, ele precisa de ajuda, que ele precisa de ajuda, que ele precisa de orientação, que ele precisa de alguém guiando, né, uma equipe guiando, eu acho que facilita para ele e tem menos chance dele abandonar. Porque quando ele põe a culpa nele, qualquer coisa ele abandona. Então, outra coisa que eu vejo muito no consultório são os pacientes comprando essas medicações caras e fazendo o tratamento sozinho. Essa medicação você pode comprar sozinho, ela não precisa nem de receita para ser comprada. Mas eu falo que eles perdem a oportunidade de fazer a coisa certa, né? Que usa a medicação, usa com medo, porque não tem ninguém orientando, e aí qualquer coisa que ele tem, ele para e não usa mais, né, não perde. Ele não tem suporte nenhum. Ele não tem conhecimento para isso, e aí ele tem medo, e aí ele perde uma bela oportunidade de gastar o dinheiro de uma forma mais inteligente. Mais inteligente e adequada. E colhendo bons frutos. Porque o que a gente está falando com o tratamento da obesidade é melhoria de qualidade de vida, ter mais vida e com saúde, né? E dá para buscar, né, Mila? A gente tem saída, a gente tem muito que aprender ainda, mas a gente já tem uma... Quando a gente fala, né, um paciente, vamos pensar no paciente que está lá pré-diabético e que ele precisa melhorar, se ele perde 7% do peso, ele já diminui muito o risco dele evoluir para o diabetes. Então, às vezes a paciente pensa, é muita coisa que eu preciso, né? Não é uma coisa inviável. Aos poucos você consegue, precisa começar. Precisa de planejamento. Né? Precisa. De planejamento. Isso. Mila, foi muito bom. Obrigado por ter aceito o convite aqui, por estar com a gente. Obrigado por ter informado o pessoal e foi de muito proveito. Muito obrigado. Sempre bem-vinda para voltar de novo, para a gente gravar de novo, que sempre tem coisa legal para a gente conversar. Tem assunto que não acaba mais. Não acaba mais. Gente, brigadão. Não esqueça de curtir o vídeo, acompanhar a gente aí. Toca no sininho para ser lembrado que tem
novos vídeos aí, sempre que sair alguma coisa nova você vai ser avisado. Se tem alguma dúvida, quer saber alguma coisa da nossa equipe, quer marcar consulta, manda nos comentários pra gente que a gente vai te ajudar. Nossa equipe está aí para dar assessoria para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.